Oi, gente. Olha só, diante da quantidade de pessoas que hoje leram o artigo que eu escrevi sobre a dor na alma e que escreveram tantas coisas bonitas, eu resolvi contar para vocês um pouquinho da minha história. Porque muitas pessoas me perguntaram assim: Poxa, doutora Roberta, lindo que você escreveu, mas o que que eu faço? E aí eu fiquei pensando sobre tantas perguntas que me fizeram. Eu falei: caramba, eu acho que todo mundo precisa saber que todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos dor na alma. Então, a minha história, a minha dor na alma, ela foi assim. Eu tive uma separação muito difícil e foi momentos na minha vida de muito aprendizado, de muita busca, de muito entendimento, mas de muito sofrimento também. Eu achei que estava tirando de letra e fui trabalhando, cuidando do meu filho, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, até que um dia eu estava atendendo um paciente e eu desmaiei. Eu não tenho até hoje a menor lembrança desse momento do apagão, até quando eu fui acordar no hospital, já fazendo uma série de exames, de sangue, de imagem, enfim. Resultado, eu fui ao encontro de dois colegas muito queridos, que eu considero muito competentes, e os diagnósticos foram, assim, inacreditáveis, né? Eu estava com um foco convulsivo devido a crises de enxaqueca horrorosas, eu estava com uma resistência insulínica em função de um peso extremamente alto, eu estava pesando 76 quilos, com um índice de massa corporal que passava de 32 e, inacreditavelmente, eu estava há 9 meses sem menstruar e não tinha percebido. À medida que eu ia falando e os meus colegas iam falando os diagnósticos e tudo aquilo que eu precisaria mudar na minha vida, a única coisa que me perguntava era aonde eu estava esse tempo todo, o que eu estava fazendo comigo, o que eu não queria ver, que eu tinha permitido que meu corpo sofresse daquela maneira. Eu não tinha a menor lembrança de ter ficado 9 meses sem menstruar, não conseguia me lembrar em que momento meu manequim passou de 40 na época para 46. Eu não lembro dessas mudanças, das roupas ficando cada vez maiores. Enfim, era a hora de mudar. Eu chorei muito, fiquei triste principalmente comigo, pela falta de cuidado. Então eu fiz uma proposta para mim mesma, que eu cuidasse de mim tão bem como eu procuro cuidar dos meus pacientes. Então eu pedi redução de carga horária na empresa que eu trabalhava, por ordem dos meus médicos, comecei a tomar as medicações todas com muita propriedade, sem questionar em momento algum o que eles estavam me dizendo. Comecei a atividade física, como eles tinham me proposto, e principalmente eu fui procurar entender onde é que eu tinha me perdido nessa história toda. E foi quando eu fui conhecer as terapias, né? Passei por um período de terapia que eu adorava. Depois eu fui conhecer outras terapias, que não aquela do consultório, do divã, mas terapias alternativas. Aí eu fui conhecer a respiração, a cura prânica, o alinhamento energético, o reiki. E cada momento desse, cada nova prática me levava para uma nova forma de enxergar a mim e ao mundo. Então hoje, depois de 2 anos e quase 3 se passados, eu posso dizer para vocês que eu tô muito melhor, né? Em 1 ano e meio eu perdi 20 quilos, eu fui para um manequim 38, eu fiz atividade física regular e eu principalmente tive o meu encontro espiritual. Eu passei a me entender e a compreender todas aquelas minhas dores que eu achava que tinham sido todas resolvidas, mas que estavam lá dentro, quietinhas, e que me faziam engordar, que me faziam ter problemas com a minha insulina, que faziam eu ter insônia, que me faziam ter enxaqueca, que me faziam ter uma série de dores que eu achava que eram físicas. Então eu tenho muita gratidão por cada um desses mestres que passaram na minha vida, por cada psicólogo, figura importantíssima na nossa vida, que nos ajuda a enxergar tudo com um pouco mais de clareza. Então, meu muito obrigada à minha irmã Débora, que é uma psicóloga excelente, a todos os mestres que passaram pela minha vida, a Sara, Carlos Humberto, Gabi, Hernani, Patrícia,
todas essas pessoas foram fundamentais. Marisa, Marcos, mais recentemente, que me fizeram ter tanto entendimento sobre o meu eu, sobre as coisas que eu gosto e principalmente as coisas que eu não gosto, as coisas que eu quero, mas principalmente as coisas que eu não quero mais para minha vida. Então, para todos vocês que também têm essa dor na alma ou já sentiram essa dor na alma, o meu recado, o meu conselho, né? Procurem a ajuda médica, sim, que é muito importante, muitas vezes é necessário medicação, mas também procurem o autoconhecimento, procurem uma terapia, seja ela qual for, mas é muito importante que a gente acredite, é muito importante que a gente se olhe, é muito importante que a gente se reconheça, que a gente se redescubra no nosso amor próprio, na nossa alegria, na nossa autoestima, né? Todos nós temos uma beleza, todos nós somos divinos, mas a gente só precisa reencontrar essa centelha divina que nós temos. Então, a cada um de vocês, eu desejo toda a sorte do mundo, toda a paz, que cada um possa encontrar do seu modo, da sua forma e no seu tempo, o seu encontro consigo, o seu encontro com a sua alma e o seu encontro com Deus. E a forma, cada um vai ter a sua. Por isso que eu digo que a gente não pode falar de uma forma muito assintosa ou impor as nossas verdades. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua forma de chamar Deus, cada um tem a sua forma de se encontrar com Ele e cada um tem um caminho a trilhar e a se encontrar. E eu espero que cada um de vocês consiga isso da mesma forma que eu estou conseguindo, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e a gente se fala. Beijo!